Porque se em algum momento ele levantar, pegar a tua mão e for na janela e levantar a tua mão, tá consagrada a aliança. E eu tô lá. E em determinado momento, o Brizola falou assim pra mim: ô Lula, eu acho que houve empate técnico entre eu e você. Então eu acho que era importante você retirar sua candidatura e nós dois apoiarmos o Mário Covas. Eu falei: ô Brizola, não teve empate técnico, não é pesquisa mais, ô Brizola. Abriu a urna, eu tive 500 mil votos a mais, não tem como a gente agora retirar a candidatura. Se o povo quisesse votar no Brizola, no Mário Covas, teria votado. E começamos a conversar, entrou na conversa do sindicato. Eu percebi que o Brizola estava fazendo uma inflexão, quando o Brizola me disse: ô Lula, tu sabes que é verdade? Quem começou a mudar a história na Austrália foi um sindicalista. E aí me contou a história do sindicalista que mudou a história da Austrália. Quando ele falou isso, eu senti que ele ia levantar a minha mão. Mas fiquei ali, tendo a certeza que não estava compreendendo. Ou seja, depois de mais meia hora de conversa, o Brizola pegou a minha mão, foi na janela, levantou a mão e falou: tamo junto, vamos ganhar essas eleições. Foi uma das campanhas mais extraordinárias que nós fizemos, que foi aquela de 1989. Depois eu tive um outro momento com o Brizola que foi marcante. Eu tentei convencer, meu caro Alceu Colares, meu caro Lúcio, o Brizola, você sabe dessa história, a não ser meu vice. Eu tentei convencer o Brizola a ser senador da República. Porque o Brizola tinha uma vontade tão grande de brigar com o Antônio Carlos Magalhães, que eu achava que o lugar dele era no Senado. O ACM tinha acabado de ser eleito senador. Eu dizia: Brizola, você tem que ir pro Senado, rapaz, lá do teu fronte. Mas ele falou: não, eu quero ir junto com você nessa. E foi a campanha mais difícil que nós fizemos, aquela de 98, porque a gente já sabia o discurso do adversário, a gente já sabia o impedimento que fizeram pra gente não aparecer na televisão, sabe? E depois, outra coisa marcante que você precisa saber. O Brizola tinha uma certa ressentimento comigo, porque eu nunca tinha ido a São Borja no túmulo do Getúlio Vargas. E o Brizola não compreendia que lá nas bandas de São Paulo, né, o Paulinho e Medeiros, nós sindicalistas começamos a aprender as coisas no sindicato, nos opondo à visão que Getúlio tinha do movimento sindical. Ou seja, nós éramos contra e dizíamos alto e bom som, porque, sabe, a estrutura sindical brasileira é cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini, e foi aquilo que balizou grande parte da atuação dos dirigentes sindicais de São Paulo. Ou seja, então, eu não tinha muita relação com o Getúlio Vargas. Mas quando chegou na campanha de 98, eis que o Brizola me convenceu a ir lá no túmulo e eu fui. Em São Borja, eu fiquei impressionado, Lucas. Eu fiquei impressionado da relação e da admiração do Brizola pelo Getúlio. Porque o Brizola, em determinado momento, começou a conversar com o Getúlio. Começou a conversar. E era uma coisa que eu fiquei espantado. Ou seja, ele estava conversando com admiração, como se o Getúlio estivesse ali ouvindo ele. E de repente o Brizola falou: Lula, quer conversar com o Getúlio? E me deu um buquê de flores para depositar no túmulo do Getúlio. Eu falei: Brizola, não, eu não quero conversar não, Brizola. Eu não quero conversar. Mas aí ele me apresentou, o Brizola me apresentou para o Getúlio. Pegou na minha mão e falou: olha, Getúlio, doutor Getúlio, acho que era. Ah, doutor Getúlio, aqui está um operário, sabe, que você não foi, que eu não fui.
Esse é o operário que nós vamos apoiar agora, Getúlio, para fazer aquilo que a gente queria fazer. E sabe que impressão de uma pessoa conversando verdadeiramente com outra ali? Eu saí de lá e falei, esse Brizola transcendeu a minha compreensão. Bem, depois do Brizola, pelas características do Brizola, ele era um homem duro e ao mesmo tempo leal. O Cristóvão está aqui, o Cristóvão não lembra. Na campanha que o Cristóvão foi candidato à reeleição aqui, eu vim aqui com o Brizola para apoiar o Cristóvão. Mas naquele tempo acho que o Cristóvão não estava muito querendo o nosso apoio. Eu sei que o Cristóvão não foi receber a gente no aeroporto. Eu tive paciência e fiquei num restaurante, almoçando com a assessoria do Cristóvão. Mas o Brizola foi embora. O Brizola não titubeou, ele foi embora. Aqui eu não fico, não quero meu apoio, foi embora.